Senhor presidente, senador Aníbal Diniz, senhores senadores, senhoras senadoras, senhores e senhoras telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. Senhor presidente, esses dias vimos pela televisão, lemos nos jornais, e aqui eu tenho 3 publicações sobre a punição que a Anatel deve adotar em função da atitude que teve a OAB do Rio Grande do Sul, junto ao PROCON, que proibiu a TIM de ter novos assinantes sem que tivesse qualidade no trabalho. É verdade que esse é um fato animador até, porque várias vezes eu vim a essa tribuna falar dessa questão, não só da telefonia móvel, mas também da internet, e é uma coisa absurda que se dá no Brasil todo. Imagine, senador Aníbal, lá na nossa Amazônia, e eu tenho reclamado isso permanentemente, infelizmente, hoje eu vou falar da Anvisa, mas infelizmente as agências reguladoras não cumprem o papel para o qual elas foram criadas, que é o de regular, fiscalizar os serviços sob a sua responsabilidade. No caso aqui, das operadoras de telefonia móvel e de internet, a Anatel, a Agência Nacional de Telecomunicações. Agora, quanto à Anvisa, é também triste, porque, olha só, agora também há poucos dias, vimos que a Agência Nacional de Saúde Suplementar, aquela que cuida dos planos de saúde, suspendeu vários planos de saúde que atendem mal, muito mal, aos usuários. E o que nesse caso é gravíssimo, porque, na verdade, meu caro senador de Rondônia, que assumiu hoje, na verdade, o cidadão, a cidadã, paga por todos os serviços que o governo presta. O governo não tira de um tesouro escondido o dinheiro que paga serviços de saúde, de educação, de segurança, tira dos impostos que todo cidadão paga. E mesmo aqueles que teoricamente não pagam impostos, suponhamos, uma família pobre que tem um Bolsa Família, ela vai comprar um quilo de arroz, 1 quilo de feijão, ela está pagando imposto embutido naquele produto. Então, todo mundo paga imposto. E, no entanto, o serviço público de saúde é horrível, e aqui eu estou falando como médico, entristecido até, o SUS, o nosso SUS é ruim, aí a pessoa se sacrifica para ter um plano de saúde e é também mal e porcamente atendido, pagando 2 vezes. Porque quem paga plano de saúde está pagando 2 vezes para ter assistência, senador Georgiano, porque paga no imposto para ter o SUS e paga no plano de saúde para ter a assistência que ele acha que vai ser melhor no hospital particular que atende aos planos de saúde. E não tem. Nós estamos vendo aí uma série de reportagens que mostram com tristeza que os planos de saúde não funcionam. Agora, vou falar aqui também como médico, e atinge todos os profissionais de saúde, quanto que o reajuste desses planos de saúde nos últimos anos chegou a ser de 400%, o reajuste para o médico não chegou a ser de 30%. Então, quer dizer, estão ganhando dinheiro sem pagar adequadamente os profissionais e sem prestar o serviço adequado a quem paga o plano de saúde, às vezes com sacrifício do seu orçamento familiar. Então, eu aqui apresentei hoje, aliás, 2 projetos, senador Jorge Viana, sobre a Anvisa. Mas antes de passar aos projetos, quero ouvir Vossa Excelência com muito prazer. Queria cumprimentá-lo, senador Mozarildo, como também da Amazônia, um lutador aqui pelas causas da nossa região, cumprimentar por mais um semestre, eu sei do seu esforço, sei, inclusive, que Vossa Excelência carece de uma atenção maior ainda como aliado do nosso governo, porque são coisas muito concretas. Vossa Excelência tem feito uma luta enorme em defesa da Amazônia e de Roraima, e aqui falo, certamente, na Rádio Senado, na TV Senado, chega à população do nosso querido estado de Roraima, e sei que Vossa Excelência, se for melhor
considerado, pode inclusive ajudar mais. Mas essas são outras questões. Vossa Excelência está trazendo um tema que hoje está exposto como uma realidade. Uma parcela enorme da população brasileira pega uma parte do seu salário, paga um plano de saúde e, na hora de ter o retorno, de ter o acolhimento, é uma situação vexatória, para usar uma palavra a menos. Vexatória, como a imprensa já está mostrando, reclamando, filas. No Acre não é diferente. É óbvio que é importante que se profissionalize os planos de saúde, aqueles que podem, que querem ter um tratamento exclusivo, possam ter. Mas todo o tratamento no Acre, de alta complexidade, é todo público. Ou seja, o que é que acontece? Só para agravar ainda a sua preocupação. As pessoas têm um plano de saúde, mas na hora de se tratar, principalmente uma questão mais grave de alta complexidade, vai no serviço público gratuito de graça. E eu acho que não vale. Teríamos que ter uma mudança urgente, onde nós pudéssemos ter uma cobrança. Isso não significa privatizar o serviço público ou pôr em risco a saúde, que para mim tem que ser pública. Nosso país é um país continental, com 200 milhões de habitantes. Né? Os Estados Unidos, que é o país mais rico do mundo, não conseguiu até hoje. O presidente Obama está lutando resolver o problema de 50 milhões de americanos do ponto de vista da saúde. Agora, o que não dá é para o serviço público financiar os planos privados. Isso é que está ocorrendo no Brasil. A pessoa paga um plano de saúde, ela tem um probleminha simples, ela recorre lá, tem um atendimento, vai e tudo bem. Um pequeno exame faz. Complicou, aí ele vai, mesmo pagando o plano de saúde, para o serviço público e é gratuito. Isso não pode. Certamente deveria ter reembolso. Quer dizer, você chega num serviço público, é de alta complexidade, os exames são complexos, como lá em Rio Branco, onde nós temos as condições. O governador Tião Viana tem se empenhado, tem lutado, desde quando eu era senador, como médico, e agora como governador muito mais ainda. Eu e o governador Binho fomos testemunha dessa ajuda da parceria, e aí, na hora, a pessoa vai lá, faz um tratamento, tem uma internação, faz cirurgia, e aí não tem ressarcimento por parte do plano de saúde. Não é a pessoa que tem que pagar nada, é apenas o plano de saúde fazer o ressarcimento, tendo em vista que um cliente dele foi atendido e bem atendido no serviço público. Isso é fundamental que possamos fazer essa alteração, que eu acho que ajudaria para tirar um pouco essa máscara que tem, porque, no fundo, é uma situação que falseia a realidade. Você paga um plano e não tem o atendimento necessário. E a população que paga um plano de saúde precisa ter. E aquela outra que não pode pagar um plano, recorre ao atendimento público, ao SUS, ela não pode ser prejudicada por conta do excesso de pessoas que procuram, inclusive aquelas que têm plano de saúde. Parabéns a Vossa Excelência pelo excepcional pronunciamento. Senador Jorge Viana, eu quero, inclusive, dizer que, nesse particular, o Acre até tem sorte, porque tem tido uma sucessão de governadores, e agora o governador Tião Viana, que é médico, que tem tido uma preocupação muito especial com a saúde pública. Agora, realmente, saúde pública custa caro. Aliás, saúde, de um modo geral, custa caro. Um equipamento, como disse Vossa Excelência, de alta complexidade, para fazer um diagnóstico mais sofisticado, mais moderno, é caro. Como é caro também operá-lo, como é caro fazer a manutenção. E, no entanto, o que acontece é que existem planos de saúde que efetivamente estão fazendo a exploração, digamos, do sofrimento do cidadão. Mas também, em muitos estados, inclusive no meu, não há preocupação do governo, de fato, com a saúde pública. Aliás, em grande parte dos estados, os governadores não priorizam a saúde, não priorizam, apesar de que todas as pesquisas demonstram que a reclamação número 1 do cidadão, da cidadã, é o mau atendimento na saúde. No entanto, eles preferem fazer obras suntuosas, preferem fazer, como diz no popular, elefantes brancos, que aparecem bonitos na televisão, do que investir em qualquer área da saúde. E aqui eu falo, seja na prevenção, através das vacinas, seja, digamos, no esgotamento sanitário, que pode evitar uma porção de doenças infecto-contagiosas, e seja, enfim, na ponta, nos próprios hospitais. Mas aí é onde eu entro de novo na questão da Anvisa. Inclusive, já aprovei o requerimento na Comissão de Assuntos Sociais
para ouvir a Anvisa sobre esses temas, porque é inadmissível que exista uma agência de vigilância sanitária nesse país, criada com esse fim, e ela não fiscaliza hospitais, ela não regulamenta essas questões, e aí fica como uma espécie de figura decorativa. Eu não quero aqui, veja bem, não é uma crítica destrutiva, estou querendo fazer aqui uma crítica construtiva, repito, como senador, mas principalmente como médico, porque não é possível a gente ficar fazendo de conta que não está vendo isso. Eu quero, antes de passar a palavra a Vossa Excelência, dizer que os dois projetos que eu apresentei hoje, a respeito da Anvisa, primeiro, versa sobre a publicidade das normas editadas pela Anvisa. Porque, na verdade, o cidadão não tem acesso, digamos, às informações sobre a Anvisa. Então, esse projeto vai evitar a ação de certos despachantes, entre aspas, que, diante da desordem atual das normas e regulamentos editados pela Anvisa, acham o mercado promissor para vender facilidade. Nesse sentido, esse projeto obriga a Anvisa, a Agência de Vigilância Sanitária, que mantém um acervo organizado e atualizado em seu sítio na internet, de forma que qualquer pessoa, seja ela física ou jurídica, possa ter acesso a essas informações de forma simples e direta. E o segundo projeto aumenta o período de quarentena aplicado aos ex-diretores das agências reguladoras. Porque agora, uma pessoa sai de uma agência reguladora, como vamos dizer, da Anvisa, e amanhã está exercendo um papel importante na área, digamos, do plano de saúde ou de coisa que o valha. Então, aqui nós estabelecemos um prazo de 4 meses, estendemos de 4 meses para 1 ano o período de quarentena que está sujeito o ex-dirigente da agência. Esse projeto pretende aumentar o prazo de quarentena imposto a esses ex-dirigentes devido às informações privilegiadas que eles dispõem. Então, ora, uma pessoa sai de uma agência dessa com informações que o cidadão comum não tem, ele tem informações privilegiadas e vai trabalhar na iniciativa privada. Então, é preciso, sim, que haja essa quarentena. Então, esse projeto visa moralizar e dar transparência. Esses dois projetos visam moralizar e dar transparência à Agência de Vigilância Sanitária, para que, ao final, o cidadão tenha uma melhoria na área de saúde. Eu acho que não há dúvida para ninguém, seja médico, não seja médico, para qualquer cidadão, do mais simples ao mais importante desse país, que não tenha realmente convicção de que nós precisamos dar prioridade à saúde. Porque é verdade que todo mundo diz, investir na educação muda a vida do povo. Mas eu pergunto, um cidadão doente pode dar aula direito? Um cidadão doente pode estudar direito? Então é preciso, primeiro, que haja um casamento entre saúde e educação, priorizando igualmente as duas coisas. Ouço com muito prazer, Vossa Excelência. Eu queria só fazer um rápido comentário sobre os planos de saúde. Esse é um problema seríssimo que nós temos no país. Na verdade, eles negam e sonegam os direitos elementares aos seus clientes. Não raro, você quando liga para marcar uma consulta, eles perguntam, é particular? Aí você fala, é de plano de saúde. Aí eles fazem o possível para não marcar a consulta. Como se, por acaso, os planos de saúde não fossem uma consulta particular. Ela é particular, tanto é que não é pública, não é recurso público, é o cidadão que compra o plano de saúde e paga. Outra coisa são as cláusulas abusivas dos contratos que eles têm com os seus clientes. Não reconhece prótese, não reconhece tratamento fora do domicílio, não quer reconhecer quimioterapia como sendo uma forma de tratamento também, queriam limitar o prazo em UTI, enfim, nós verificamos que há realmente uma total falta de proteção ao consumidor. Não raro vemos ações e mais ações de algumas pessoas que questionam na justiça, mas são pouquíssimos casos de alguém que reclama. Porque a maioria dos consumidores, efetivamente, não tem informações do seu direito. Vossa Excelência disse muito bem, senador
Mozarildo Cavalcante, que as pessoas não têm acesso às informações, esses regulamentos da Anvisa, a legislação que trata dessa questão, o próprio Código do Consumidor, embora tenha a obrigação de divulgar, mas não é do conhecimento da população. Então, eles negam os direitos aos consumidores, aqueles que reclamarem, eles podem até corrigir, mas a maioria é totalmente enganada e sonegada essa parte. Os direitos do consumidor são totalmente desconhecidos. Então, eu quero pedir licença a Vossa Excelência para fazer essa parte e dizer que estou de pleno acordo com o seu discurso e acho realmente que é importante que se verifique a questão da Anvisa para que ela possa cumprir o seu papel em favor, sobretudo, do consumidor. Parabéns, Vossa Excelência, muito obrigado. Agradeço muito a parte de Vossa Excelência. Quero dizer que o exemplo lá do Rio Grande do Sul com relação a uma operadora de telefonia móvel poderia servir de modelo para todos os outros itens, principalmente para a saúde. Eu acho que lá no Rio Grande do Sul foi a OAB que provocou o PROCON e o PROCON tomou uma providência. Agora, precisamos convocar também os ministérios públicos, tanto estadual quanto federal, e OAB, PROCON, para que, de fato, se façam mais presentes, porque, infelizmente, a Anvisa não cumpre o seu papel até aqui. Disse muito bem Vossa Excelência. Não cumpre com relação ao cidadão que compra um plano de saúde e é enganado. 2 vezes, porque ele está pagando o SUS com seus impostos, está pagando com o seu salário o plano de saúde. Por sua vez, eu pergunto, nós temos visto vários casos, recentemente teve aqui no Hospital de Brasília, o caso do falecimento de um jovem, filho de um juiz importante, que simplesmente morreu, segundo o que se tem de informação, por uma negligência médica e por falta, digamos assim, de cuidado do hospital em não sobrecarregar um profissional ou ter poucos profissionais, por exemplo, no UTI. Então, é muito importante que a gente possa unir esforços, mobilizar e cobrar mesmo, tanto da Anvisa, quanto do Ministério Público, quanto da OAB, as defensorias públicas e os PROCONs. Nós não podemos ficar mais aceitando isso como uma coisa que não tenha jeito. Tem jeito sim, basta querer, basta agir, e nós não podemos aceitar que o cidadão ou a cidadã fique humilhado em corredores de hospital. Como disse o senador Jorge Viana, ou às vezes o hospital público atendendo quem tem plano de saúde, porque o plano de saúde não atende. Você disse muito bem. Às vezes se quer marcar uma consulta por um plano de saúde no hospital X com o médico X, e aí a informação primeira que vem é a seguinte: essa é particular ou é de plano? Se é de plano, você vai entrar numa fila que não tem mais tempo. Agora, recentemente, saiu uma norma da ANS, no caso aí, né, que fala de plano de saúde, quem cuida de plano de saúde é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que estabeleceu prazos para certos procedimentos. Um grande avanço. Agora, estabelecer isso numa norma e não fiscalizar, não acompanhar a execução, não fazer, por exemplo, fiscalização nos estabelecimentos, seja hospital, seja consultórios, se há condição de atender as pessoas. Porque, por exemplo, a gente imagina, vai para o hospital X e acredita que vai chegar lá a ter um suporte para o seu tratamento. Aí chega lá, falta isso, falta aquilo. No hospital público, lá no meu estado, por exemplo, o que acontece? Se pede dos familiares do paciente para ir comprar medicamento, material hospitalar, como gases, esparadrapo, enfim, todo tipo de medicamento e de material, porque falta no hospital público. E por que falta no hospital público? Então, essas coisas, eu espero muito que após esse recesso que nós vamos ter até o dia 1º, nós possamos atacar essas questões que agora estão na pauta da discussão nas eleições municipais. Duvido que tenha um município brasileiro onde a saúde não seja precária. E duvido, principalmente, que tenha um município brasileiro onde os candidatos que vão para a reeleição, ou os candidatos que estão se apresentando para a reeleição, não coloquem a saúde como fundamental.
Então é preciso também que o eleitor veja agora, dos que estão indo para a reeleição, ou dos que estão se apresentando pela primeira vez, se de fato a saúde tem sido prioridade na vida deles. Porque é muito bom falar em palanque, falar em programa de rádio e televisão e depois não cumprir. Então eu quero encerrar. Senador Aníbal Diniz, pedindo a Vossa Excelência que autorize a transcrição das matérias que aqui fiz referência para que possa fazer parte integrante do meu pronunciamento. Muito obrigado.